Entrevista Cultural Cataguases 2 apresenta Café com a Camilinha. Um papo descontraído, cheio de histórias e, claro, um bom café. Prepare-se para uma conversa leve e inspiradora com nossos convidados especiais. Olá pessoal, a Entrevista Cataguases está no ar. Estou com o nosso quadro Café com a Camilinha e vamos falar um pouquinho das convidadas de hoje, que é a Sandra Maria Dutra. Ela é natural da cidade de Itamaraty de Minas, tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação e o desenvolvimento humano. Formada em pedagogia pela FIC, atuou em projetos sociais em diferentes instituições de ensino ao longo dos anos. Sempre dedicada a se aperfeiçoar, realizou diversas especializações e concluiu a Neuropsicopedagogia em 2024, atualmente realizada atendimentos clínicos unindo experiência e acessibilidade. Então, gente, ela é coordenadora do ensino médio no Colégio Carmo. Muito obrigada, Sandra, por estar no nosso convite. Obrigada, Camila, por estar aqui. Agradecer mesmo essa oportunidade. Sandra, sua trajetória reúne a experiência dessa caminhada. Ajudou a moldar em sua atuação na educação? Sim, com certeza. Na verdade, assim, eu costumo dizer que eu consegui passar por 3 pilares, né? 3 ambientes diferentes de educação. Eu comecei atuando na área social, enquanto pedagoga social. Depois eu passei para a área profissionalizante, foram muitos anos na área profissionalizante. E hoje eu atuo na educação básica, né, que é um campo muito interessante. E além disso tudo, hoje eu estou aqui na clínica enquanto neuropsicopedagoga. Então, quando hoje eu tenho os meus atendimentos, eu percebo que essa experiência nesses 3 ambientes, aparentemente muito diferentes, mas todos focados na educação, me fazem ser uma profissional um pouco mais completa no sentido de olhar para o indivíduo que chega aqui para mim, entendeu? Sandra, você sempre buscou novos conhecimentos e especialização ao longo dos anos. O que te inspira a manter essa busca constante por atualização? Uma coisa que eu tenho muito comigo é o seguinte: se você olhar vários outros profissionais, eles estão sempre se atualizando. Tem lugares que você chega, você vê até os certificados na parede daquele profissional. E a gente, enquanto educadora, somos nós que realmente precisamos estar à frente, né? Então, eu, enquanto educadora que sou, eu preciso estar sempre atualizando. Porque a educação, ela é o que movimenta a vida, movimenta o mundo. Todo mundo, independente da profissão que tem, passou pela escola. Então, a gente precisa estar à frente. Então, a vida tem mudado muito, né? A tecnologia tem chegado e muitas vezes nós, enquanto enquanto educadores, não entendemos muitas vezes a tecnologia, né? A inteligência artificial. Então, a gente tem que realmente estar à frente para juntar toda essa novidade que chega aí, toda essa mudança de cenário, a mudança, né, da vida das pessoas, ela chega sempre na educação. A gente, enquanto escola, recebe esses novos alunos com novos perfis. Então é importante para todos os educadores sempre se aperfeiçoar, porque novidade, Camilinha, sempre tem, né? Com certeza. Sandra, o seu trabalho sempre envolveu crianças e adolescentes em diferentes contextos. O que mais te toca no acompanhamento do desenvolvimento dos jovens? Vamos lá, são quase 20 anos trabalhando principalmente com adolescente. Eu trabalhei com criança, mas o meu foco sempre foi adolescente. E eu percebo assim, ali é a base do futuro, né? E desse futuro que o adolescente hoje é o médico de amanhã, é o advogado de amanhã, é o professor de amanhã, né? E aí, se a gente trabalha bem essa base, a gente tem um futuro diferenciado. Por isso que eu escuto muito assim, nossa, mas adolescente às vezes é meio rebelde, lidar com adolescente é difícil. E em quase 20 anos lidando com adolescente, Camilinha, eu posso te dizer que é justamente o contrário. O adolescente, se você conquistar, se você tiver ele mais perto de você, ele vai ser seu parceiro e ele vai te escutar. Porque muitas vezes, alguns comportamentos dos adolescentes é justamente para chamar a atenção, porque ele não está sendo olhado. E aí quando você olha para ele, chama a atenção dele, mas também dá um afago, ele vê em você uma segurança. E muitas vezes ele tem você, né, tem aquele educador, aquela pessoa ali como referência. Então eu acredito muito, né, que a gente consegue melhorar assim o mundo. E quando eu falo mundo, não é o mundo todo, é o mundo onde a gente vive ali, né? Porque é mudando o mundo onde a gente vive que a gente consegue depois mudar o todo.
acreditando nesse adolescente, dando oportunidade para ele sim vai ser um profissional lá na frente que também vai fazer diferença. Então, por isso que me encanta tanto trabalhar com essa faixa etária, porque eles têm a vontade de mudar o mundo, eles têm aquela vontade, né, eles acreditam que eles podem fazer a diferença, e é nesse momento que a gente precisa realmente colocar isso na cabecinha deles, que eles sim são pessoas importantes e que está na mão deles um futuro melhor para a gente. Sandra, com suas especializações ampliaram sua forma de compreender o ser humano? Eu gosto muito de gente. Eu falo que quem é educador tem que gostar de gente. E eu sou apaixonada por pessoas, né? A gente precisa dos processos numa instituição, seja ela pública ou privada, mas o que movimenta são as pessoas, né? E estudar o ser humano, desde comportamentos até, né, a questão do aprendizado, como que o cérebro funciona, isso traz pra gente uma segurança maior, entender certos comportamentos e às vezes ajudar que aqueles comportamentos melhorem, né? Porque muitas vezes eu tenho ali no meu dia a dia situações desafiadoras que, se eu não entendo como que o cérebro funciona, como que o cérebro aprende, como que funciona o comportamento daquela faixa etária, daquela geração, eu não vou conseguir me colocar de uma maneira que faça realmente diferença para aquela pessoa. Então, por isso que estudar o desenvolvimento humano para mim é tão importante, porque é onde eu consigo compreender o porquê muitas vezes daquele tipo de comportamento. Às vezes é geracional, às vezes é por causa de algum motivo. A gente teve aí recentemente uma pandemia que a gente sabe muito bem que mudou a rotina do ser humano como um todo. E é entender que essas mudanças, um celular, uma rede social, isso tudo mudou muito a vida, né? Eu sou de uma geração que escrevia carta e hoje a gente tem uma ligação de vídeo. Né? Então, entender que durante aí 30, 40 anos essa mudança foi tão grande e o que isso impacta no ser humano. Então, estudar o desenvolvimento da vida humana para a gente conseguir melhorar os comportamentos das pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta que está fora do roteiro, sobre a respeito das aulas remotas, né, que tinha durante a pandemia. O que você falaria de ontem para hoje? Foi um momento muito desafiador, né? Principalmente para os educadores, porque eu falo o seguinte: a gente que é da educação, a gente está acostumado com o toque no sentido de ter o aluno ali perto da gente. E de repente, a distância, né? Nós não estávamos preparados, essa é a verdade. A gente realmente fez milagre, né? O educador fez milagre porque a pandemia anunciou num dia, no outro muitas escolas já estavam aí dando aula remota. Hoje eu percebo o seguinte: a gente entende que foi necessário naquele momento, era o que tinha, não tinha outra opção, mas a gente também conseguiu perceber que o contato humano, o olho no olho é o que realmente faz a diferença. Porque o aprendizado caiu muito nesse período. Porque eu tô em casa, eu não ligo a minha câmera, você não tá nem me vendo. Você tá falando para letrinhas, né? Porque é o que funcionava muitas vezes. E muitas vezes eu estava ligada ali, o meu login estava ali, mas eu estava cochilando, eu estava dormindo, eu estava fazendo outras coisas. Na sala de aula, no ambiente presencial, é diferente. Se eu tenho um aluno disperso, eu, enquanto professora, eu vou lá e chamo a atenção dele. Então, eu cobro dele que ele preste atenção e automaticamente ele aprende, né? Então, eu falo o seguinte: foi necessário, foi o que tinha na época, fizeram da melhor maneira possível, mas não tem comparação com a questão presencial mesmo, que faz toda a diferença. Fica a dica da Sandra aí, gente, porque muita gente me perguntou: ô Camilinha, mas o que você me fala da aula remota? O que você me fala da aula presencial? Deixa a Sandra responder essa pergunta que ela responde. Tá aí, ó, tá dado recado da Sandra. Ô Sandra, o que significa para você transformar o mundo no meio da educação, já que é sua área? Na verdade, eu acho que é um pouquinho do que eu falei, né? Eu acredito que a educação transforma. E quando eu falo que a educação transforma, é porque dentro da instituição escolar, a gente ensina conteúdo, a gente ensina português, matemática, história, né? A gente ensina isso. Só que vai muito além disso, né? Porque quando eu tô ali com o outro, eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a compartilhar. Eu tenho que aprender que a minha ideia não é a única certa, né? Que eu posso ter uma ideia diferente da sua, mas que nem por isso a sua está errada. E às vezes eu junto a minha ideia com a sua ideia e tiro uma terceira ideia, que essa sim é o que vai ser resolvida ali numa situação de trabalho. Então, assim, a escola, ela prepara a gente para a vida.
O professor não precisa estar dando uma lição de moral para ele ensinar, né, a convivência. O nosso dia a dia ali já é transformador. Então a educação, ela traz essa transformação no ser humano, porque desde muito pequenininho, né? Eu falo, por exemplo, eu sou filha única. E aí, se não foi o meu caso, mas se eu tivesse sido criada de uma maneira que eu não precisava dividir os meus brinquedos, né? Quando eu chego na escola, eu aprendo que eu tenho que dividir o brinquedo. Porque o brinquedo que está na escola não é meu, é de todos os coleguinhas ali. Então, a gente vai entendendo os vários valores que a gente sabe que é muito importante em casa, mas eu consigo me colocar na prática, de aprender na prática na escola. É convivendo com diferente, tendo ali às vezes uma desavença com um coleguinha, porque, né, isso acontece. Então a educação, ela transforma vidas exatamente nesse sentido. E enquanto educadora que sou, eu acredito que a gente usa do espaço da educação também para moldar o aluno para o bem, né? Para fazer com que ele estude, para que ele acredite nele mesmo, para que ele saiba que, por mais difícil que a vida dele possa ser, a educação pode trazer uma outra oportunidade para ele, com certeza. Sandra, quais valores você considera essenciais no trabalho com crianças e adolescentes? Eu acredito que a gente tem que trabalhar com a criança sempre a verdade. Acho que o valor da verdade, ela faz muita diferença. Então, assim, quando a criança tem uma situação que você tem que trabalhar na cabecinha dela, que independente da situação, ela tem que usar sempre a verdade. Ela tem que ser honesta e ela tem que ter empatia. Camila, a empatia para mim é um dos valores mais cruciais, porque quando eu tenho empatia, eu não faço com o outro maldade, porque eu entendo que te prejudicar, e se fosse comigo, né? A gente fala muito da empatia, o que? E se fosse comigo? Eu gostaria que fizessem comigo o que eu faço com você? Então, eu acho que isso talvez o valor mais norteador que a gente tem que ensinar para as crianças e para os jovens, porque se a gente segue essa regra de que não faça com o outro o que você não gostaria de fazer com você, a vida seria muito mais leve, né? Porque eu não quero coisas ruins para mim. Então, se eu não quero para mim, eu também não posso querer para você. E aí é onde a gente caminharia ou caminha, né? Nesse sentido de um mundo melhor para todo mundo. E um mundo melhor não... Eu sempre falo muito isso. Quando a gente fala mundo, a gente pensa num todo. Não é. É no meu entorno. Se eu já consigo fazer o bem para os meus... eu posso até achar que não, mas eu já estou sendo observada e muitas vezes estou sendo seguida por alguém. A pessoa olha para você e fala assim, olha como que a Camilinha trata bem as pessoas, eu também vou tratar. Então, isso, assim como algumas coisas que não são boas geram uma bola de neve, aquilo que é do bem também gera uma bola de neve. Então, eu acredito muito que a empatia é talvez ali o valor mais importante para a gente ensinar para as crianças. Você tem alguma dica para quem quer entrar no mercado de trabalho, que seja na educação, na área do magistério ou de pedagogia? Qual dica você dá aí? A primeira coisa, gente, é gostar de estudar e gostar de gente. Porque estar numa sala de aula com 30, 40 pessoas para ensinar não é fácil, mas é transformador. E eu falo que a gente sabe questões salariais, né? Como que a educação não é valorizada, mas a gente que está na educação, a gente sabe que tem uma pessoa que fala sobre o salário emocional, né? Que é o reconhecimento, é você hoje ver que um aluno seu hoje, né, está muito bem na vida, e não falo nem financeiramente não, eu falo bem, de formado, de feliz, de fazendo o que gosta e passou por você. Um reconhecimento que tem de um ex-aluno, olha, você fez parte da minha vida. Então, assim, isso faz toda a diferença. Por isso que eu falo que muito mais do que o salário em si é o salário emocional e gostar realmente de pessoas, porque não tem como ser educador se você não gosta de pessoas, porque você ensina as pessoas, né, para conviver com outras pessoas. E se a Sandra hoje voltasse no tempo, de lá pequenininha até hoje, o que você falaria para ela? Para ela se encontrasse com você mesma. Para ela seguir aquilo que o coração dela desejava. Porque desde criança, a minha mãe conta que eu dava aula para as minhas bonecas. E eu achava que eu ia ser jornalista. Porque eu sempre gostei muito de falar.
E a pedagogia caiu para mim assim de uma maneira inusitada, mas eu falo que na verdade eu não escolhi a pedagogia, é ela que me escolheu, porque desde o primeiro período da faculdade eu me encantei pela pedagogia e tô aí, né, há quase 20 anos na educação. Então eu falaria para Sandra Mara pequenininha para ela seguir o coração dela, porque ela teria, né, como eu tenho hoje, muito sucesso e muita felicidade na profissão que ela escolhesse. Você quer fazer um agradecimento especial? Você quer checar para o pessoal de casa que vai assistir a entrevista depois completa no YouTube, no Instagram também, sobre respeito de falar de fim de ano, a escola que você trabalha, o Colégio Carmo, o pessoal que vai assistir depois, fala para a gente deixar também alguma mensagem de fim de ano. Eu quero desejar para você aí que está me vendo e me escutando neste momento um Feliz Natal. Que o menino Jesus possa renascer no seu coração. Um agradecimento especial para minha família, né? Porque a vida é grande, é muito desafiadora e chega o final de ano a gente está nessa loucura de tantos eventos, né? E são essas pessoas que estão na nossa casa, eu falo muito isso, são as pessoas que estão na nossa casa que seguram, né? O rojão do dia a dia. Agradecer você, Camilinha, desejar para você tudo de bom, para sua mãe, que, gente, a mãe dela fez faculdade comigo, olha que mundo pequeno e que coisa bacana, né? Então um beijo grande para sua mãe e dizer para você, né, que siga sempre o seu coração, e eu costumo dizer muito assim, haja mesmo com o coração e haja ao lado de Deus, porque com certeza a vida não é fácil, mas com Ele, né, fica tudo muito mais leve. Nosso agradecimento ao Colégio Carmo, tá? Desejamos todo mundo Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês. E você quer falar a rede social sua também, para quem quiser te seguir também? Sim. Eu tenho uma página, sandramara.neuropsicopedagoga. E aí lá a gente tem vários vídeos, né? Porque assim, dentro do meu trabalho na clínica e também no meu trabalho no Colégio Carmo, a gente faz a orientação familiar. Então, tem muitas dicas ali de como criar os seus filhos, de como conduzir as fases, né, das crianças e adolescentes. Então, tem muita coisa bacana lá para você, fica à vontade, começa a me seguir, curte, compartilha, porque a gente faz aquilo ali com muito amor, com certeza. É isso aí, Sandra, obrigada. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Amém. Amém. Você também, tá? Um abraço pra Lilian também, nossa amiga Lilian. aqui. Obrigada, Lilian. Tamo junto. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até a próxima. Né? Ah, não. Pera aí, ter, não né? fechou, não. Calma, gente. Aí. Agora vai. Brinde. Siga o Entrevista Cultural Cataguases 2 nas redes sociais.